A última coisa que eu queria era pastorear a igreja, né? E eu olho para aquele Marcos adolescente e falo assim, você não sabe quanto você estava perdendo ao não desejar viver isso, porque é difícil, mas ao mesmo tempo é extremamente prazeroso. Então, Paulo, ele escrevendo uma de suas cartas, ele diz o seguinte, não importa se você é circuncidado ou não é, se você é judeu ou grego ou gentio, importa que você seja uma nova pessoa. Eu não vejo problemas em ter um viés teológico, mas eu acho que a partir do momento que você se torna cego e você se fecha para a possibilidade do debate, eu acho que aí a gente já tem um certo tipo de religiosidade vazia. Eu aprendi que Deus ele tem prazer em nos dar aquilo que a gente não se vende para ter. Ela está apenas conversando. Parece inofensivo, não é? Mas você sabe quem realmente está do outro lado? Nem sempre quem diz ser amigo é realmente confiável. Uma informação errada pode mudar tudo. Não forneça dados, não confie em estranhos. O perigo pode estar onde você menos espera. Muito bem, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como você passou essa semana? Você está bem? Eu espero que você esteja muito bem. Vamos lá, nós vamos ter um episódio sensacional esta noite. Nós teremos aqui a presença de um cara que assumiu uma grande missão em Cachoeiro de Itapemirim. Ele assumiu a missão de pastorear a Igreja Hebron. A Igreja Hebron é considerada uma das maiores igrejas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, né? Muito boa noite, pastor Marcos Rocha. Boa noite, amigo. Que honra estar aqui com vocês, que honra poder participar desse podcast. Espero que a gente tenha um tempo muito bom, não só para nós, mas também para quem está nos assistindo aí. Muito bem, também temos a presença da Elci Lessa para nos ajudar aqui nesse bate-papo. Muito prazer em te conhecer, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes da gente começar de fato, eu quero mandar um alôzinho aqui, né? O pessoal tem me cobrado, você não manda alô lá, você precisa de mandar alô. Então eu vou mandar alguns alô aqui para vocês, um abraço. Quero mandar aqui um abraço para o Heleno, um cara que está sempre acompanhando a gente aí, divulgando a gente, compartilhando. A Ana Cleide, da Pão e Doce. Tia Arlene, tio Marcos, com certeza está aqui vendo o Marquinho. Deixa eu mandar esse alô também para tia Arlene, tio Marcos. Amo demais esse casal. Gente boa demais. E também eu não poderia deixar de mandar aquele abraço abençoado para toda a membresia da Hebron. Com certeza. Que Deus possa estar abençoando essa igreja maravilhosa que com certeza tem sido bênção para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, para o nosso estado. Amém, eu creio. Para a gente começar, eu quero saber um pouquinho. Quem que é Marcos Rocha? Eu até conheço de alguns anos, mas muita gente aí pode estar vendo a gente aí e não te conhece bem. Então, quem que é o Marcos Rocha? Eu gosto sempre de me apresentar como o Paulo se apresentava nas suas cartas, né? Então, sou eu, Marcos, né? Antes de qualquer coisa, o pastor ele vem depois, o chamado ele vem por último, né? Mas eu sou o Marcos, eu sou esposo da Aline. Sou pai do Tito e do Azaf, né? Deus me deu 2 crianças maravilhosas, 2 filhos lindos, uma esposa maravilhosa que eu amo, e fui chamado por Deus para pastorear uma igreja, né? Tenho 31 anos, né? Foi me dada uma responsabilidade, mas eu vejo sempre a mão de Deus ali comigo, né? Me ajudando. Às vezes a gente se acha meio incapaz, né? Mas Deus vai lá e mostra que Ele está conosco, e é isso. Sou um cara que amo o Evangelho, amo a Palavra de Deus, e principalmente eu sou apaixonado pela igreja local. Eu acredito que a igreja local está no plano central de Deus na expansão do reino. Eu acho que para Deus expandir o reino, Ele escolheu a igreja local para ser o centro desse projeto, e eu acredito, invisto, amo, faço parte, sou apaixonado em formar lideranças, tenho uma escola de liderança na minha igreja. Esse ano a gente vai chegar, se Deus quiser, no número de 200 líderes formados desde que iniciamos a escola. Então eu sou apaixonado em ver as pessoas alcançarem o seu propósito e contribuírem para que o reino de Deus se expanda em todas as áreas da sociedade. Então, assim, de alguma forma, é uma visão de uma igreja mais aberta à expansão do que aquela igreja que
segura uma quantidade de liderança ali que não pode ir nem para um lado nem para o outro, no caso? A última coisa que nós fazemos é tentar segurar as pessoas. Eu acredito que como liderança, o nosso papel é potencializar os outros. Não é? Bons líderes, eles formam seguidores, mas os melhores líderes, eles formam outros líderes. Então, eu sempre acreditei muito em entregar ferramentas para que as pessoas vivam o seu propósito, sendo na minha igreja, sendo em outro lugar, mas que elas saiam extremamente capacitadas para aquilo que Deus tem para elas. Então, às vezes, por tentar segurar, às vezes a gente acaba travando algumas pessoas, e a gente tem que entender que segurar pessoas não é influenciar pessoas. A influência é quando a pessoa tem a opção de não te seguir, mas ela escolhe continuar te seguindo porque ela vê que debaixo da sua liderança ela tem crescimento, ela tem recompensa e tudo mais. Agora, por trás desse grande pastor, né, Marcos Rocha, tem uma grande liderança. Como que está o nosso pastor José Alves? Como que é essa questão também de você suceder, né, esse trabalho, né? De quantos anos que tem esse trabalho? Esse ano nós vamos para 28 anos, né? Então não é 20 dias, né? Sim, exatamente. Como que é essa sucessão? Como que foi isso? Como que foi aprender, né, com o pastor José Alves, né? Porque de alguma forma teve muito aprendizado. Sim, com certeza, né? Eu te falo que a última coisa que eu queria era pastorear a igreja, né? Vendo tudo que meu pai passou durante a vida, né? Na minha adolescência, meu coração não se movia por isso, mas havia um chamado, e eu sempre brinco, né? Que pastor não é chamado, pastor é empurrado. A gente é empurrado lá, quando vê a gente já está exercendo aquilo que Deus mandou a gente exercer, mas de fato, quando há a transição, eu estou no meu terceiro ano, começando meu terceiro ano pastoreando a igreja, há um peso de responsabilidade muito grande pelo legado que foi construído, né? Em tão pouco tempo, assim, a mesma proporção que é muito, também é pouco tempo para o tanto que a igreja construiu, para o tanto que a igreja se tornou relevante, né? Através da liderança do meu pai, né? Que é um bom líder em casa, foi um bom líder na igreja e me ensinou muito a respeito de manter-se firme no propósito, independente dos ataques, não é, das pessoas, independente das traições, independente das dificuldades, é manter-se firme e entender que a nossa porção, a nossa herança é o céu. Só que eu fui surpreendido positivamente pela minha igreja, né? Eu achei que a transição fosse ser muito mais difícil. Eu achei que a gente teria uma perda muito grande, mas pelo contrário, né, muitos membros fundadores abraçaram a minha liderança, hoje se envolvem mais na igreja, a igreja abraçou a minha liderança, então eu sou muito grato a Deus, principalmente pelo conselho eclesiástico da nossa igreja, né, são pastores que têm de igreja o que eu tenho de vida, né, eles têm de tempo de igreja que eu tenho de vida e ainda assim param para me ouvir, para acatar minhas ideias e me ajudar, me aconselhar nisso. Então, ao mesmo tempo que há um peso de responsabilidade, há uma leveza da comunidade que a igreja te entrega ao dizer, pastor, estamos com você, confiamos na sua liderança, acreditamos no que Deus tem na sua vida, e poder viver isso para mim está sendo muito especial. E eu olho para aquele Marcos adolescente e falo assim, você não sabe quanto você estava perdendo ao não desejar viver isso, porque é difícil, mas ao mesmo tempo é extremamente prazeroso. Pastor, você podia contar um pouquinho pra gente como que foi o seu chamado, /empurrão, né, para o ministério? Então, na verdade, foi uma construção, né? Foi uma construção de chamado. Então, como eu disse, eu não queria mesmo, assim, recusava de todas as formas, mas aí o Senhor começou a trabalhar e eu comecei a ver desde muito cedo, né, que eu tinha potencialidade para liderança. Então, com 17 anos, eu comecei a liderar, junto com um grupo, os jovens da minha igreja. E aí os jovens foi em coisa de um mês, a gente já conseguiu reunir 90, 100 jovens e a gente foi vendo que havia uma capacidade de liderança ali, né? Então o Senhor começou a construir esse prazer de ver pessoas transformadas, pessoas sendo atraídas, pessoas sendo trazidas para o reino, se envolvendo com o reino. E aí, a partir de então, Deus parece que me mergulhou mesmo no seu rio. Então, fui para a Austrália, né? Estudei na Hillsong College, e aquilo lá foi a ativação que eu precisava para ter o ministério que eu tenho hoje. Então, volto em 2016, liderando jovens, e aí a gente vai de um ministério jovem de 30, 40 pessoas, meio em crise, a gente vai para
em certo dado momento, para 600, 700 pessoas por sábado, né? E aí eu fui vendo, e Deus foi construindo aquilo, né? E eu brinco que eu já fui consagrado a pastor 5 vezes, em 5 ocasiões diferentes. Eu acho que, e eu falo que cada ocasião é um nível diferente, né? Quando eu volto da Austrália, eu sou consagrado, 2 anos depois de novo, e de novo, e de novo. Então eu brinco que cada consagração é um nível diferente que Deus está me levando. Então o Senhor foi construindo isso no meu coração, né, durante toda a minha vida. Apesar de ver as dificuldades, o Senhor começou a me fazer enxergar também os benefícios do chamado, que são maiores do que as renúncias que a gente tem que fazer. Então aquilo que o Senhor nos entrega é muito mais prazeroso. Então não tem um momento. Eu falo que a Hillsong foi uma virada de chave por tudo que eu aprendi, mas eu não tenho um momento em que eu diga assim, foi nesse momento que eu acordei. Eu entendo que foi uma construção, que Deus foi construindo isso no meu coração. O que você trouxe, assim, de mais profundo de lá, assim, que você... Esse choque de cultura, né? Com relação ao Brasil e os Estados Unidos. Então, na verdade, a gente conhece a Hillsong muito pelo louvor, né? As músicas da Hillsong impactam o mundo inteiro. Mas eu fui para lá, eu não sabia nem quem era o pastor de lá, assim. Eu fui mesmo por insistência dos meus pais e tal. Na época eu não queria ir. De novo, se eu pudesse voltar lá atrás, eu diria, você não sabe o que você está perdendo. Mas o que mais me chocou culturalmente foi o senso de comunidade em ser igreja. Não é? Então o senso de uma igreja que se ajuda, de uma igreja que está unida, de uma igreja de pessoas que estão alegres, felizes por estarem ali reunidas, que era muito diferente do que eu vivia. Eu não tinha esse senso de comunidade aqui no Brasil, sabe? De que a igreja é a minha família na fé, de que eu tô com meus irmãos aqui. Às vezes a igreja parecia um lugar meio de estranhos, meio de disputa de poderes ali, de egos e tudo mais. Então quando eu vou para a Hillsong, tudo isso é desconstruído no meu coração e eu começo a entender não só a igreja que eu tenho que frequentar, mas a igreja que eu preciso ser, sabe? E isso para mim foi o que virou a chave, sabe? Esse senso de comunidade, de pertencimento, de igreja relevante voltada para o reino de Deus. De alguma forma, isso você tem trabalhado isso na igreja para que haja menos desunião, no caso. Esse processo de desunião é muito cultural no Brasil. Muito cultural, né? A gente tem uma disputa de egos muito grande e a minha ideia está sendo desconstruir tudo isso. Porque antes de construir, você precisa desconstruir, né? Então eu estou buscando desconstruir através de ministrações, palavras, ensinos, cursos e tudo mais, sendo bem intencional nesse tema, para poder reconstruir sob uma nova fundação, né? Então, assim, há de fato essa diferença cultural, mas ela pode ser desconstruída, né? É um desafio grande, mas que eu estou disposto a buscar. Está conseguindo? Graças a Deus, sim. Eu brinco que a gente não é uma igreja grande, a gente é uma igreja pequena com muita gente. É mais fácil, né? É mais fácil. Até porque essa questão, vocês têm somente a sede aqui no Brasil, mas não tem várias congregações espalhadas mais em Cachoeiro, no caso. Hoje não temos mais, né? Papai, eu acho que ele abriu uma média de 50 a 70 igrejas em Cachoeiro, né? Ajudou a abrir, ou abriu. Algumas abriram com o nosso nome, outras já começaram com ministério próprio, mas todas elas hoje estão emancipadas, né? Não tem vínculo administrativo com a nossa igreja. Algumas mantiveram o nome Hebron é um nome público, não é? Mas não tem esse vínculo administrativo hoje nenhuma igreja em Cachoeiro. Fica mais fácil de administrar, né? Principalmente nessa mudança de cultura, não é? Principalmente nessa mudança de cultura. Como que eu vou levar para outro lugar uma cultura que ainda não está construída, né? Então isso está sendo muito importante. Falando dessa questão de cultura, né? Se eu voltar um pouquinho lá atrás, né? A raiz da história da igreja Hebron, ela está de alguma forma centralizada numa igreja Assembleia de Deus Hebron. Isso. Né? Vamos entrar em outras questões aqui, outros paranauês aqui. Eu conheço o Marquinho pregando já, né? Marquinho carinhosamente, né? Sim, claro. Muitos anos pregando e o Marquinho tem uma ideia um pouco diferente, né? De mundo e tal, que de alguma forma choca um pouco com relação a um assembleano e tal. Sim. Como que foi essa questão para assumir a igreja? O que estava na sua cabeça assim, eu vou assumir agora, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como que foi essa questão toda aí? Então, depois eu vou entrar no mérito do que eu tô falando, tá, gente? Eu entendi que se Deus está me levantando neste tempo, num ambiente específico, é porque as pessoas precisam daquilo que eu carrego, da minha essência.
Então, eu fui muito intencional em não me tornar o padrão assembleiano de ser, né? As pessoas me olham e falam assim, isso aí não é pastor de assembleia nunca, né? Mas eu fui muito intencional nisso, né? Justamente por entender, para as pessoas tentarem entender que o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então, eu posso me vestir diferente, falar de um jeito diferente, frustrar as expectativas das pessoas, mas eu ainda prego o mesmo evangelho, mas eu ainda falo do mesmo Jesus, eu ainda falo da mesma mensagem séria a respeito da cruz de Cristo de arrependimento. Entendi. Entrando um pouco no mérito, né? Vejo que você sempre usa muito o João Calvino, né? Deixa um pouquinho a Armênia de lado. Ou você está mais para que lado? Está no equilíbrio? Como que é isso aí? Por que você abraçou muito, né, durante muitos anos, essa questão do João Calvino nas suas pregações? Cara, eu acho que assim, o apego teológico ele é importante, mas às vezes ele se torna um pouco desequilibrado, né? Então, às vezes eu me apego mais a uma teologia do que a escritura de fato. Então, eu vou ler com os olhos da minha teologia, né? Eu não vou tentar entender o que de fato o texto está dizendo, mas eu já leio com uma certa tendência a levar para o meu lado, né? De fato, eu estudei muito a respeito de Calvino, a respeito da Reforma Protestante. Estava até te falando que o meu TCC da Faculdade de Direito foi a respeito de João Calvino. Entendo a sua contribuição como um grande teólogo no seu momento da história, assim como Armínio também foi um grande teólogo no seu momento da história, e os dois com os recursos que tinham construir uma teologia sólida, uma teologia que é bíblica e uma teologia que hoje para nenhum dos dois lados me leva para uma heresia, né? Eu posso ter sim conceitos diferentes a respeito de um mesmo tema, não é? E eu acho que isso não fere nenhum dogma a respeito de Deus, né? Nenhuma verdade absoluta a respeito de Deus. E eu entendi que quando a gente trata de igreja local, não é todo mundo ser arminiano e não é todo mundo ser calvinista. É todo mundo estar em um só propósito, em uma só mente, em um só coração. Então, Paulo, ele escrevendo uma de suas cartas, ele diz o seguinte: não importa se você é circuncidado ou não é, se você é judeu ou grego ou gentio, importa que você seja uma nova pessoa. Então, eu entendi o seguinte: o evangelho que importa é o evangelho que causa transformação. Se está causando transformação, então esse é o evangelho que eu quero pregar. Então, eu passei a me pegar cada vez menos a questões teológicas e estudar cada vez mais a escritura sagrada em si, buscar fazer uma exegese, uma interpretação do texto correta para uma aplicação correta, uma hermenêutica, né, um estudo do texto, geografia bíblica, história, cultura, para a gente conseguir chegar no que o texto está me dizendo. E aí Calvino vai contribuir, Armínio vai contribuir, o Santo Agostinho vai contribuir, Carson vai contribuir, John Piper vai contribuir, muitos teólogos vão contribuir para eu construir um evangelho que salva, transforma e muda a vida e a realidade das pessoas. Você acredita que existe um perigo em defender simplesmente uma teologia a qualquer custo? Eu não vejo, né, problemas em ter um viés teológico, mas eu acho que a partir do momento que você se torna cego e você se fecha para a possibilidade do debate, eu acho que aí a gente já tem um certo tipo de religiosidade vazia, sabe? Um certo tipo de exagero, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Essa palavra moderação é muito interessante, porque todo poder sem amor é equilibrado, mas todo amor sem poder também é desequilibrado. Então o equilíbrio está em poder, ter o conhecimento, ter o poder, ter a capacidade, mas usar isso em amor, não é? Porque Paulo diz que tudo que não é feito por fé é pecado. Então qual é o objetivo do debate? Qual é o objetivo de defender minha teologia? É ganhar uma discussão humana, sabe? É só dizer que eu sei mais do que você? Se for só isso, então você não está pregando, você está teologizando, sabe? É meio que Pedro cortando a orelha do soldado. Para que cortou? Qual foi o propósito? Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, esse não é o propósito. Vai lá, cura a orelha do soldado e fala assim: o propósito não é esse, você não precisa defender algo, você só precisa pregar. Eu gosto muito da frase de Spurgeon que diz: o evangelho é como um leão. Você não precisa defender um leão, ninguém precisa defender um leão, é só você soltar. E eu acredito nisso. É só você pregar o evangelho. Que quando a gente prega a verdade, tudo que é de mentira vai começar a sumir, né? Então hoje eu vejo que a igreja se posiciona muito com aquilo que ela é contra e pouco com aquilo que ela é a favor. Então por que a gente não prega aquilo que nós somos a favor?
olha, nós somos a favor disso, essa é a nossa mensagem, é isso que nós acreditamos e carregamos. Ao invés disso, a gente fica dando palco, né, para as teologias erradas e muitas vezes não apontamos para a certa. Então eu vi que muitas vezes o debate perdeu o sentido, mas qualquer pessoa que quiser sentar numa mesa comigo para falar de teologia e a gente se entender, eu tenho o maior prazer de sentar e falar por horas. O senhor encontrou na sua igreja algum problema com esse seu ideal? Ou todo mundo levou... Eu apoio o senhor nessa. Não, porque, como eu falei, eu não entro nesse mérito, sabe? Sim. Eu não entro nesse mérito. Se eu fosse citar Calvino, eu vou citar a transformação que ele fez na cidade de Genebra. Mudou completamente o contexto social da igreja. Então, se eu fosse citar os reformadores, eu não vou tentar entrar tanto no mérito do viés teológico, mas da sua contribuição para a transformação em vida das pessoas. Então, como eu não entro nesse viés e prego a Bíblia, a pessoa não pode brigar comigo, ela vai brigar com Paulo, ela vai brigar com quem escreveu, porque é o que o texto está dizendo, sabe? Não sou eu que estou falando, é o texto. Então você vai lá e briga. Quando você chegar no céu, você questiona Paulo. O pastor Marcos pregou aquilo lá, eu não concordei, mas eu preguei o que Paulo escreveu, entendeu? O senhor acredita que tem muitas igrejas pregando, mas não pregando a cruz de Cristo? Acredito que sim. Infelizmente, a gente entrou em um tempo das profecias baratas, do emocionalismo, né, dos profetismos, né? E se você quiser, a gente pode entrar no mérito da questão do falso profeta e do verdadeiro profeta. Fique à vontade. Né? Esses profetismos que as pessoas acreditam porque ele acerta a profecia, né? Ele acerta, ele fala lá que fulano tá doente, fulano tá mesmo, que o seu nome é tal e é mesmo. Vou fazer uma pequena interrupção aqui só para... Eu estive entrevistando um cara aqui que ele atua numa certa área, né? Mas ele também dá curso de hipnose. Ele falou que lá no curso dele vive cheio de pastores fazendo curso de hipnose para fazer os seus espetáculos nas igrejas. Isso aí. E acontece, é essa questão mesmo. Hoje em dia o coach, o mentor, ele fala mais alto do que o pastor, do que o evangelho nas igrejas, né? Só que o falso profeta não é o que erra a profecia sempre, né? Nem sempre é o que erra a profecia, porque Balaão acerta todas as profecias, né? Balaão não erra, Balaão profetiza aquilo que o Senhor manda ele profetizar. Balaão é aquele que a mula falou com ele, né, gente? Pra quem não se lembra. Só que Balaão é tido como um falso profeta. Mas como se ele acertou todas as profecias? Porque o seu comportamento era de falso profeta. Então Jesus diz, é pelos frutos que a gente conhece uma árvore, não é pelos dons, não é pela capacidade. Então o cara tem a capacidade profética, ele tem o dom profético, ou até mesmo o espírito de adivinhação, e ele vai acertar. E ele vai acertar a profecia. Mas isso não quer dizer que ele é um profeta, que ele tem o ofício profético. Porque o profeta é aquele que fala em nome de Deus. E o profeta ele precisa mostrar com seus frutos e com a sua vida que a sua profecia de fato condiz com aquilo que o Senhor deseja, né? Então, quando a gente entra nesses méritos, a gente vai vendo que muita coisa foi entrando na igreja, técnica de venda para você, né, conseguir retirar das pessoas, né, o que você quiser. O que tem e o que não tem. O que não tem, exatamente. Então, assim, infelizmente, né, a gente vive esse tempo. E a nossa luta é essa, é quebrar esses sofismas, essas formas de pensar. Percebi que de alguma forma existe um certo equilíbrio dentro da Hebron, né? Esse equilíbrio de pregação, esse equilíbrio do empresariado também, né? Sim. Até, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas nada contra, por exemplo, um grupo de empresários se reunir, né? E de alguma forma debater suas dificuldades e se alinharem, né? Mas nada de tipo assim... Venha para cá e que aqui a sua garantia está firmada, que você vai ser um grande empresário e pá e tal. Nada disso. Existe um processo de equilíbrio lá dentro da igreja. Nenhuma promessa vazia, né? Sim. Que aqui tem a prosperidade, né? Na verdade, quando a gente fala da questão de empresários, de gente que, né, que consegue ter a sua renda alta, muito dinheiro... a pergunta que a igreja faz é sempre por que alcançar essas pessoas, né? E aí vamos, porque o dízimo é alto, porque vai ajudar, porque vai apoiar. Só que a pergunta que eu me fiz é, por que não? Essas pessoas precisam menos de Jesus do que os outros? Sim. Então por que não alcançar? Independente se vão ofertar ou não, se vão ser generosos ou não, se vão dizimar ou não,
Todo homem carrega dentro de si um vazio que só Deus pode preencher. Então não é por que alcançar, é por que não alcançar? Por que a gente não prega? Por que a gente é mais ousado para pregar o evangelho para um morador de rua, para alguém que a gente vê na rua, e a gente é ousado em parar e fazer uma oração, e a gente não é ousado para entrar em uma empresa e falar aquilo que o Senhor tem para falar? Por que a gente é ousado para falar para alguém que não tem tanto poder para ele se arrepender, para ele parar de, para de trair sua mulher, você está em adultério? E a gente não tem coragem de chegar para um empresário que tem muito dinheiro e falar, olha, você está em adultério, para de trair sua mulher. Então, por que não? Né? O evangelho muda, o padrão da mensagem muda para a gente manter aquilo. Então, a minha pergunta foi essa, por que não? Essas pessoas também precisam de Cristo, precisam mudar de vida, precisam de ter a sensação que nós temos, que é servir a Jesus e essa sensação de plenitude. Sim, sim, sim. Eu até acredito que a igreja, de alguma forma, ela pode contribuir muito para a sociedade. Com certeza. Não da forma que hoje, não sei se isso está espalhado muito para o mundo, que eu muito mal saio, né, daqui, né? Mas a gente vê uma coisa muito mística, sabe? Uma coisa muito de que você vai conseguir isso ou vai conseguir aquilo, entendeu? Por entregar isso, por entregar aquilo. Né? Por que não, de repente, trazer, né, a consciência de como gastar o seu dinheiro, de como movimentar o seu dinheiro, de como fazer as coisas, né? Para que, de alguma forma, de fato, essas pessoas venham prosperar. Sim. A prosperidade não está fora da questão, não. As pessoas podem prosperar, mas não dessa forma mágica que a gente vê aí. Exatamente. Eu acho que não só na igreja, né? No Brasil, o Brasil é um país muito místico, né? Desde os índios a gente traz essa cultura e tal. Então o Brasil qualquer misticismo para o brasileiro faz sentido. E a gente é muito pouco capacitado, né? Tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Né? E então, quanto mais a gente se conscientizar disso, que a gente precisa ensinar mesmo e falar sobre isso, porque o dinheiro é o segundo tema que Jesus mais fala, né? Então, por que não falar? Né? Por que a gente tem esse tabu? Justamente porque a gente não sabe ser equilibrado como Jesus foi. Né? Então, quando a gente não sabe ser equilibrado, a gente acaba tornando o dinheiro um senhor da nossa vida. Né? É a única instituição que Jesus fala e chama de senhor, reconhece como senhor. Nem a Satanás ele dá esse título, mas ao dinheiro ele dá. Ele diz, ninguém pode ter a dois senhores, servirá a Deus ou ao dinheiro. Né? Porque o dinheiro ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Então, assim, o dinheiro pode ser senhor da nossa vida, a gente tendo ou não tendo. Não é só quem tem dinheiro que tem o senhor como dinheiro. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas o dinheiro não é senhor dela. Ela não se move por aquilo. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas o dinheiro é o senhor dela. Como? Ela vive reclamando que não tem. E não consegue ser grata a Deus por isso, pelo que tem. Então, assim, às vezes a gente tem esse conceito muito errado, né? De que você ter riqueza é errado, acumular riqueza é errado. Não é errado ter dinheiro, errado é o dinheiro te ter. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, por a gente não ensinar de forma saudável e perder o equilíbrio, teologia da prosperidade, né, o pentecostalismo e tal, acabou que virou um tabu e a gente não fala mais na igreja, não ensina mais. Né? Sim, sim, sim. Os próprios membros ficam indignados quando falam sobre dízimo, sobre qualquer coisa relacionada à economia, né? Não sei como que E a gente vê muitos princípios ligados à generosidade, a gente vê muitos princípios ligados à contribuição no reino, que de fato abrem as janelas dos céus, né? Mas a gente precisa entender que é um estilo de vida, né? Não é, vou fazer uma oferta e a gente vê que não é quantidade também. Né? Jesus, a Bíblia conta, né? Os ricos colocavam suas ofertas do que sobrava. E vem uma viuvinha, joga 2 moedas, e aí Jesus fala assim, essa aí é a oferta. Né? Do pouco que ela tinha, ela foi e entregou de coração tudo que ela tinha. Então, assim, de que forma a gente tem ensinado esses princípios, né? Mas não é fazer tipo assim, pega o que você tem na carteira e tal. Cara, Paulo dá 2 princípios para você ofertar. É você ter e você querer. Pronto. Porque Deus ama um alegre doador, né? Aquele que dá com alegria. Então, se não tem alegria, não dá. Eu sempre falo isso na minha igreja. Se você não tem alegria em ofertar, não oferta não. Se você não tem e você não tem alegria em ofertar, não oferta não. Pronto. Sim, e Deus, a gente fala, assim, é muito interessante essa parte, porque eu sempre penso, Cristo ele não precisa do nosso dinheiro para ele chegar na vida que ele precisa. Sim. Mas a gente precisa dele. É por isso que nós temos que dar a parte para a gente fazer o nosso processo até chegar lá. E a gente precisa aprender a se desapegar disso, né? Eu aprendi que Deus ele tem prazer em nos dar aquilo que a gente não se vende para ter. Então, se a gente se desapega
Deus abençoa. Então, por exemplo, Ana era totalmente desapegada. Ela ora e chora por um filho. Quando Deus dá, ela entrega o filho. Né? Aquela mulher que quebra o vaso aos pés de Jesus, ela pega 1 ano de trabalho e ela quebra aos pés de Jesus. Desapego, entrega. Aí Jesus fala assim, onde o evangelho for pregado, o que ela fez será lembrado. Então, aquela mulher não compôs uma canção, ela não fez uma pregação, ela não fez um milagre, ela fez uma entrega. Então, quando a gente entende isso, porque Davi, ele recebe uma ordem do Senhor para sacrificar. E aí ele vai querer comprar a eira de um homem que me fugiu o nome dele agora. Aí o homem fala assim, não, rei, eu te dou a eira. Aí ele fala, não. Eu vou comprar por um preço justo, porque eu não posso oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Então, enquanto eu não entender esse princípio da entrega e falar assim, o dinheiro não me tem a ponto de eu ser generoso com o reino de Deus e querer ver o reino crescer. Então, enquanto eu não quebrar isso no meu coração, o dinheiro vai continuar reinando sobre a minha vida. Tá. A Hebron, né? A Hebron tinha uns projetos anteriores, né? Cheguei até aí num evento lá no pavilhão da Ilha da Luz, que foi apresentado um projeto de um super templo, né? Ali, eu acho que na região aí da Avenida João de Santos Neves, no alto ali. Sim. Né? Como que está esses projetos e como que você, a longo prazo, tem pensado na Hebron para impactar não só Cachoeiro, mas o estado do Espírito Santo para Jesus, para o Evangelho da Cruz. Sim. É fato que a gente tem vivido um tempo de expansão e reconstrução na nossa igreja, né? Nós estamos nos reconstruindo e expandindo ao mesmo tempo. O terreno está lá, a gente está ainda orando a Deus para saber o que vamos fazer, mas é certo que iremos expandir. Se no lugar onde estamos ou em outro lugar, só Deus sabe. Mas nós queremos impactar, tanto como igreja, temos a visão de uma escola cristã, confessional, para as nossas crianças, da creche até o ensino médio. Temos pretensão de faculdade cristã, porque isso retorna à história da igreja, né? A igreja era dona dos grandes centros intelectuais do mundo. Você pegar Harvard, Yale, Oxford, são nomes de pastores, né, que fundaram aquelas igrejas. Então, principalmente da denominação batista, né, ela investiu sempre muito em educação. E a gente tem perdido isso. E a gente entregou tudo na mão do diabo. Falou assim, pode fazer o que você quiser. E o diabo fez uma lenha na educação. E aí você educa errado, você tem uma sociedade depravada. Aí aumenta o trabalho da igreja. Se a gente faz o trabalho desde cedo, nosso trabalho vai diminuindo, né? A gente vai já criando pessoas com cultura de princípios, né? Os princípios que nós carregamos. Então, temos alguns projetos, estamos em expansão, mas ainda estamos tentando entender o comando de Deus, sabe? Se é para construir lá ou se é para expandir onde está. Ainda estamos orando por isso e esperando em Deus essa resposta. De alguma forma é uma coisa nova para você, no caso. Sim. Você está se habituando ainda. Isso aí, né? Como eu te disse, é só o meu 3º ano. Eu digo que eu não sou pastor da igreja ainda. Né? Ainda estou em experiência. Né? Nossa, 3 anos de experiência. Não, eu digo que eu vou virar pastor depois dos 5 anos, que eu estiver pastoreando, aí eu viro o pastor da igreja. Então, ainda estou no período de experiência, sem fazer grandes mudanças, sem fazer grandes coisas, apesar de muita coisa ter mudado. Né, mas eu ainda estou, né, fazendo aquele reconhecimento do terreno para poder saber onde eu vou semear e onde essa semente vai receber, vai cair em solo fértil. Isso é uma questão de sabedoria, né? Porque você pega uma história do seu pai, né, de muitos anos, de um jeito de administrar. Você chega do nada, tira tudo isso aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daqui a pouco realmente iria acontecer o que de alguma forma você falou no início, né? De haver aquela não aceitação, isso aí, né? Isso aí. Eu sempre ensinei muito, eu pastorei jovens por quase 10 anos. Eu sempre ensinei muito para eles o seguinte, a gente está aqui, a igreja com jogo de luz, parede preta e tal, é muito maneiro. Mas quem plantou isso aqui foi a irmãzinha do coque, que orava lá de joelho quando o chão ainda era batido e falava, Senhor, levanta uma mocidade forte nessa igreja, né? A gente nem gosta do termo mocidade mais, né? Mas era o que a irmãzinha falava e orava. E a oração fazia efeito. Isso aí. E aí eu sempre falo para eles, honra quem veio antes de você. Honra, dê valor. Honra é dar valor. Dê valor a quem veio antes, porque se a gente não honra quem veio antes, a gente não planta para quem vem depois, porque a gente acha que tudo que a gente construiu foi a gente. Agora, se a gente honra quem veio antes, a gente entende, eu estou pisando num terreno que alguém plantou para eu estar colhendo. Então eu preciso plantar para que a próxima geração colha no terreno onde eu plantei. Então a honra, ela me ensina que eu estou onde eu estou, não é porque eu sou o centro do mundo, que um dia alguém plantou isso, e eu não posso jamais desvalorizar.
sabe? Eu sempre digo que na ânsia de lutar contra a religiosidade, esse movimento das igrejas, né, mais modernas acabou criando uma outra religiosidade, que parece que o terno e gravata ficou errado, antiquado, o saião ficou errado, antiquado. E não, meu objetivo jamais foi esse. E eu acho maravilhoso ver as irmãs do Coque, por exemplo, cantando um rap lá com o pastor Vitão, que é rapper. Então, assim, é essa a minha ideia de igreja, sabe? Em que todo mundo se sinta parte da comunidade e entenda, tá, eu jamais vou ser um rapper igual o pastor Vitão, mas eu honro o ministério que Deus tem na vida dele. E eu sei que Deus tem um propósito nisso. Então eu jamais vou ser um pastor de terno e gravata, mas eu honro esses homens. Eu honro esses homens que plantaram para eu estar onde eu estou hoje. Eu jamais vou, né, as mulheres mais jovens hoje vão dizer, jamais vou ser uma irmã do Coque, mas honra essa irmã, sabe? Ela ora, ela jejua, ela busca, ela plantou para onde você está colhendo hoje. Dentro dessa ideia nova de administração, você acha que cabe uma expansão não de forma de abrir congregações, nada disso, né? Mas de expandir a ideia de aproximação e de união das igrejas locais por um pensamento mais puro, um pensamento mais cristão, você acha? Ou acha que existe uma dificuldade cultural muito grande? Olha, se eu fosse te dar uma resposta pragmática, eu diria, é possível, né? Vamos fazer. Mas uma resposta mais sincera, a gente vai ter que desconstruir muita coisa, né? Como eu te falei que eu estou desconstruindo dentro da minha igreja, a gente teria que fazer isso a nível de cidade. E desconstruir muita coisa. Desconstruir a briga de egos, qual igreja é maior, melhor, qual igreja é a certa, a errada. E a gente vai ter que desconstruir isso tudo para depois construir. A pergunta que fica é, alguém vai ter disposição para fazer isso? Para juntar todo mundo, desconstruir, para botar a sua cara, para apanhar, para ser rejeitado, para ser taxado como louco? Eu não sei. Se for eu, o senhor ainda não me falou nada. Mas assim, a gente vai ter que desconstruir muita coisa. Se eu fosse ser pragmático, eu diria, é possível, né? Em Cristo podemos. Mas assim, sendo mais sincero, acho muito difícil. E eu acho que, às vezes, até essas diferenças, elas mostram a multiforme sabedoria e graça de Deus. Tem igreja para todos os tipos, todos os gostos, e para quem quiser, né? Eu, assim, de alguma forma concordo com você que é algo muito difícil, né? Mas que, de alguma forma, acredito que deveria de levantar alguém e começar um processo, nem que seja junto com aqueles que você tem uma certa conexão, proximidade, né? A proximidade e tal, né? Vamos citar um exemplo aqui, não sei como que é a sua amizade com ele, mas um abraço aí ao pastor Alex da Saron. Sim, né? amigo. É um cara que é uma mente aberta e tal. Então, assim, começar com essas pessoas com mente aberta. Os caras do reino mesmo. Os caras do reino mesmo, fazendo esse movimento de uma forma que as outras pessoas olham de fora, não sei como que elas vão reagir. Se vão querer entrar no barco do negócio sério ou se vão querer pular fora. Sim. Eu preferia que eles entrassem no mesmo barco para que fosse bom para o evangelho. A questão a liderança está disposta a dizer assim, não é meu, mas eu vou apoiar o que é do outro, ou porque não é meu, eu não vou dar suporte. Entendeu? Essa é a grande mentalidade que precisa ser quebrada. Não é porque não é seu que você não pode dar suporte, não é porque não foi sua ideia. O pastor Alex é um cara que luta muito por isso, pela união dos pastores. Eu já vejo, e ele é um cara que tem um coração nisso. Só que é aquele tipo de pensamento, não é meu, não vou dar suporte. E aí? Né? Como é que a gente fica nisso? Como é que a gente desconstrói isso? Vamos lá, vamos agora falar um pouquinho de Jesus, né? Para você, qual é o maior exemplo de Jesus para a sua vida? O que você tem vivido de Jesus na sua vida? Vamos lá. Como é que a gente fala, né? É uma parte meio complexa e complicada às vezes. Eu acredito que Jesus, ele é o salvador de todas as áreas da nossa vida. Pastor, muito óbvio. Todas as áreas da nossa vida. Jesus nos ensina a lidar com todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, hoje eu tenho lido os evangelhos e tenho visto como que Jesus lidava com conflitos e confrontos. Porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade para lidar com confronto. Então eu estou lendo o evangelho para saber como é que Jesus lidava quando ele era confrontado pelos fariseus, ou pela sua família, ou pelos discípulos.
E eu tô vendo quanto Jesus tem para me ensinar nisso, nas coisas mais simples. Às vezes a gente fica assim, Jesus é o Senhor, o Salvador da minha vida, e a gente fica nessa parte, né? Vai levar minha alma para o céu. E, cara, como é que Jesus te faz viver a realidade do céu na terra? Como é que Jesus... Porque Jesus é o modelo de humanidade perfeita, né? Ele é o segundo Adão que foi bem sucedido, né? Então ele é um modelo de humanidade perfeita. Então, quais são os aspectos do Jesus humano que eu posso copiar? Todos. Então, vamos dizer, eu tenho dificuldade para lidar com dinheiro. Vai lá e vê o que Jesus falava com o dinheiro, sobre o dinheiro. Eu tenho dificuldade para lidar com confronto, que é o meu caso. Vai lá e vê o que Jesus falava sobre, né, como que Jesus lidava com os confrontos. Eu tenho dificuldade para frequentar a igreja. Vai lá e vê o que Jesus falava a respeito, né, da igreja, das sinagogas e tudo mais. Então, assim, às vezes a gente fica muito nesse aspecto, né? É o Salvador da minha vida. A gente não para pensar o quão rico, né, são os ensinamentos de Jesus nas suas atitudes, nos seus ensinamentos, nos seus sermões, nos milagres que ele realizou. Então, ver esse Jesus no meu cotidiano, no dia a dia, para mim é o mais espetacular, sabe? Tem até um livro, né, Nos Seus Passos, do que faria Jesus. Sim. Né? Esse é um livro também espetacular. Então, no meu dia a dia, como é que eu posso aplicar quem Jesus é? Não é só na igreja. Não é só lá para eu dizer tu és santo, poderoso e tal. Isso é maravilhoso e né? Incrível. Mas assim, no meu dia a dia, cara, no meu trabalho. Cheguei no meu trabalho, aquele cara tá me perseguindo e aí ele falou uma mentira de mim pro gerente. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que Jesus lidaria com mentira? Como é que Jesus lidaria quando ele foi caluniado? Então, essa questão de ver Jesus no meu cotidiano, para mim, é o que mais me faz ser fascinado e apaixonado por ele. Dos personagens bíblicos, qual que você leva como evangelizador aí que você se inspira? Dos personagens bíblicos, assim, você fala, eu sou Paulo. Um evangelista, assim, um cara que impactou. Impactou que você... Acho que Pedro, cara, acho que a história de Pedro tem muito a ver com a nossa história, sabe? Que é de andar com Jesus e ainda assim não ter aprendido nada. E aí, mais de uma hora para outra, entender que não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, sobre o que sabemos, mas é sobre arrependimento, né? Porque Pedro nega Jesus 3 vezes. E aí, é interessante porque Pedro tem altos e baixos na sua vida, né? Pedro tem a revelação lá, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? E é maravilhoso. E aí Jesus fala, né? Não foi carne e sangue que te revelou, e eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus fala assim, eu te dou as chaves do reino. E chave fala de autoridade, né? Quando fala de chave na palavra, fala de autoridade. Então Jesus dá a autoridade do reino para Pedro. Aí Pedro fica com a chavinha dele ali, né? Só que tem um segredo sobre a chave. Se eu tentar pegar a chave do meu carro e ligar no seu carro, não vai ligar. Então se eu pegar a autoridade que Deus me deu para tentar tomar o seu ministério, não vai funcionar. A autoridade que Deus me deu é para aquilo que ele me chamou para fazer. Então quando Jesus fala assim, vou ser preso, vou ser morto, mas vou ressuscitar. E Pedro fala assim, eu tô com a chave, tenho autoridade. Não vai não vou deixar. Mesmo que todos te abandonem, eu vou permanecer. Aí Jesus vira para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Poxa, fui de carne nem sangue que te revelaram para trás de mim, Satanás. Não é? Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E aí? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro nega Jesus 3 vezes e tal, encontra Jesus na praia. É interessante porque esse texto no português parece muito igual, né? Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Se a gente vai para o original, a gente vê que são 2 tipos de amor diferentes, né? Porque na Bíblia a gente tem 3 tipos de amor, né? O amor ágape, que é o amor incondicional. Não é você entrar na frente de um tiro para salvar um parente seu, não. É você entrar na frente de um tiro para salvar um desconhecido. Sim. Esse é o amor ágape, incondicional, não tem condição. O amor filéu, que é o amor de amigo, a gente se gosta, né? A gente é amigo e tal, a gente tem esse amor filéu. E o amor eros, que é o amor, né, entre marido e mulher. Enfim. Quando Jesus pergunta, ele fala, Pedro, ágapas-me, você me ama com amor incondicional? Aí Pedro fala, Jesus, eu te filéu. Eu gosto do Senhor, a gente andou 3 anos juntos aí, construímos uma amizade e o amor que eu tenho não corresponde. Aí Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. Pedro, ágapas-me, você me ama incondicionalmente? Não, Jesus, eu gosto do Senhor. A gente tem um relacionamento legal. Tá, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, ágapas-me. Não, Senhor, tu sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu só te filéu. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus está ensinando para Pedro o seguinte, você pode não atender as expectativas que eu tenho a respeito do seu amor por mim, mas eu não vou deixar de ter um ministério na sua vida por causa disso. Porque não é sobre a sua performance, é sobre a minha graça, sobre a sua vida. E aí Pedro entendeu que a chave para viver o reino é o arrependimento.
Quando Pedro confessa, o senhor sabe de todas as coisas, o senhor sabe que eu não te amo da forma que o senhor esperava, ele entende. E aí tá ele com a chavinha dele. Né? Lá. E aí lá em Atos 2, o povo fica assim, gente, esse povo tá bêbado, e o povo tá falando em línguas, e o batismo, né, o Espírito Santo vem, desce sobre eles, e as línguas vêm, e aí eles estão falando em línguas, e o povo tá assim, o povo tá bêbado. Aí Pedro liga a chave no ministério que Deus tem para ele. E fala, qual é a primeira palavra de Pedro? Se arrependa. Quando o povo fala assim, o que a gente faz? Se arrependam. Eu entendi o caminho, eu entendi a chave. Quando Pedro vira a chave naquilo que Deus tem para ele, 3.000 pessoas se convertem. Então é a gente entender, né? Então acho que Pedro ele fala muito sobre nós, né? Sobre a nossa incapacidade e a capacidade de Deus agindo na nossa incapacidade. O ser humano ele é muito cheio de conflitos, né? Como que você tem lidado esses 3 anos com os conflitos lá na igreja? A gente vai aprendendo a ter maturidade para lidar, né? A gente tem que aprender a se blindar muito, né? Liderança exige muita inteligência emocional, que eu acho que falta muito essa capacitação dentro das igrejas hoje, né? Eu fiz questão de colocar esse módulo no meu curso de liderança, que é inteligência emocional, não é? Falta esse se blindar, falta entender que toda história que chega para o pastor, essa história não tem um lado só. Então, se o marido chega reclamando da esposa, tenho certeza que tem o lado da esposa também, né? Que tem algo para falar do marido. Então, é você aprender a não se inflamar quando algo é trazido para você. E nem se ofender, e nem também se exaltar, né? Eu aprendi que quando os elogios não te elevam, as críticas também não te derrubam. Então, assim, tudo que trazem para mim, eu tento encarar de uma forma que eu não deixo nem aquilo me derrubar, nem aquilo me elevar. Pastor, o senhor pregou muito, que palavra! Amém. Né? Deus me deu o dom, glória a Deus por isso, mas eu não sou melhor por causa disso, e não sou pior no dia que eu pregar mal também. Né? No dia que eu pregar, pastor perdeu unção, tá pior. Não, eu não sou melhor no dia que eu prego muito, e não sou pior no dia que eu prego mal. Entendeu? Teve uma vez, assim que eu assumi, engraçada essa história, um pastor de outra igreja foi lá na igreja resolver alguns problemas e tal, enfim. E aí ele virou pra mim e falou assim, pastor, o senhor assumiu aí, mas você sabe que nem todo mundo tá aceitando isso, né? Eu sei, meu irmão, que tem gente falando aí que não vai aceitar a ordem de um moleque, né? Aí eu falei assim, pastor, quando a gente se apega à mediocridade, tudo que a gente vai viver é no nível da mediocridade. Eu não tô apegado a isso não, eu tô apegado àquilo que Deus tem pra fazer através de mim. Então se ele me colocou aqui, quem aceitaram ou não, né? Eu tô aqui para viver o que Deus mandou viver e eu não quero viver nesse nível da mediocridade. Enfim, o pastor foi embora, né? Mas às vezes, né, isso poderia me derrubar de alguma forma, né? E a gente precisa aprender a se blindar, né? E ter a nossa identidade firmada em Deus. Estamos vivendo uma geração em muita crise de identidade por causa da rede social, né, das coisas, e a gente se molda de acordo com os padrões que impõem sobre nós. Mas a gente saber quem somos em Cristo, né, e ter a nossa identidade firmada, eu acho que é isso que vai começar a mudar a nossa realidade e nos blindar para todas essas dificuldades que liderança, pastorado e influência trazem. Mas o que você faz assim para não se impactar emocionalmente assim? Porque terapia, conversa com outros líderes, tem apoio de outras lideranças? Cara, eu gosto de conversar com líderes, né? Eu falo que ninguém na igreja lidera sem ter mesa comigo. Eu não coloco nenhum líder lá que eu não tenho confiança para sentar e abrir meu coração com ele. Claro que há níveis, você vai se abrir, mas eu não quero sentar na mesa e falar com um líder meu algo que me machucou, alguma coisa assim, e ele usar isso contra mim, entendeu? É você ter maturidade a saber quais são os ouvidos que você vai, né, que você vai escolher para te ouvir e quais são as bocas que você vai deixar falar, sabe? É você ter essa maturidade. E você faz uma análise da pessoa. Contribuiu para o seu ministério? Te ajudou a construir alguma coisa? Quer o seu bem? Se todas as respostas for sim, ouça. Mesmo que seja uma crítica, ouça. Todo mundo tem ponto cego, todo mundo tem erro. Então, se a pessoa que quer te ver, que gosta de você, que te ajudou a construir o ministério, tá te alertando sobre algo, geralmente a gente transforma a pessoa no inimigo, né? Não gosta de mim e tal. Não, é essa pessoa que você tem que ter perto, que te critica, que fala assim, isso aqui tá errado, isso aqui precisa mudar, mas que quer o seu bem, que quer que você conserte. Agora, cara, não te ajudou a construir, não te ajudou a fazer nada, quer vir opinar? Cara, desculpa, mas não dá, entendeu? De alguma forma, a gente vê uma sociedade muito doente, né? Muito. Muito
emocionalmente muito doente. Como que assim tá a questão da membresia da igreja com relação às coisas mentais mesmo? Porque se a gente deixar, de alguma forma, isso mina a gente também, né? Tem algum cuidado maior com esse pessoal que está doente na igreja para que eles venham sarar? Porque, vamos falar assim, é espiritual, está com o diabo, Não é bem assim. Tem outros impactos que não tem a ver com a questão, exatamente. Né, exatamente. de estar com isso ou com aquilo. Então, hoje na igreja nós temos um cuidado maior com os líderes, né? A gente tem apoio psicológico, nutricional e espiritual, né? A gente viu que tem problema que é psicológico, tem problema que é espiritual, tem problema que a pessoa come mal. Ela não está alimentando o corpo dela com nutrientes o suficiente para ter disposição, para, enfim, né, ter os hormônios necessários para, por exemplo, serotonina, dopamina, para se você se sentir bem, então você acaba entrando. Então, no seu carro é a mesma coisa, se botar o combustível errado não vai andar, e a alimentação é a mesma coisa. E a gente tem alguns projetos, né, que ajudam as pessoas, né? Por exemplo, hoje a gente tem o projeto Me Vejo Nele, que é um projeto que abraça mais as mulheres da nossa igreja lá, que é um projeto que tem uma psicóloga que vai te ajudar na sua construção de identidade em Cristo, como você se vê e quem você é nele, não é? E alguns membros que me procuram, a gente encaminha para um psicólogo, a gente faz, né, essa ajuda, que eu acho que às vezes o pastor precisa reconhecer que foge da capacidade dele, né? Tipo assim, cara, isso aqui eu não consigo, mas eu conheço alguém que consegue. Eu falei até essa semana na mensagem que eu preguei a respeito de Miriam. Miriam não podia cuidar de Moisés, era a irmã mais velha, mas ela tinha alguém que poderia. Então ela vai até a filha de Faraó e fala assim, eu posso chamar alguém para cuidar dele? Ela vai chamar a mãe dela. Então não é só sobre cuidar, é sobre também direcionar para quem vai saber cuidar melhor do que você. Não é? Eu acho que às vezes o pastor precisa reconhecer isso. Cara, isso foge da minha capacidade. Eu não sou psicólogo, não sou formado em psicologia. Eu sou pastor, mas eu posso te encaminhar, posso conseguir uma ajuda para você melhorar. Você pode até estudar uma parte da psicologia para entender um pouco, mas não que você tenha capacidade. Isso aí. O meu gabinete não é um consultório psicológico. Eu vou te ouvir, vou ouvir seu desabafo, vou orar por você, mas se eu entender que é algo além, eu vou te encaminhar. Vamos falar um pouquinho de algo polêmico que o senhor falou sobre o dom de línguas. Como que o senhor vê, né, essa questão, como que é para o senhor? É interessante porque quando eu estudava na Hillsong, eu tive uma crise a respeito do dom de línguas, assim, né? E aí eu parei para estudar e entender um pouco melhor para então eu exercer esse dom. Olha que nós somos ouvintes, que nós somos batista. Então, é fato que em Atos 2, ali a palavra é logos, é idioma. Eles receberam idiomas. Ali era uma capacitação. Atos 2, o Pentecoste foi um evento específico da história. Foi uma capacitação para a igreja se expandir. Então, começou a falar italiano, outro começou a falar latim, outro começou a falar grego, enfim. Eles receberam capacitação. Idiomas, a palavra ali, línguas, é logos. Mas, de fato, Paulo fala de uma língua que o seu espírito entende e ele meio que intercede ali com o Espírito Santo, não é? Então, hoje eu tenho muito claro na minha mente, né? O dom do logos, da linguagem, né? Da palavra, a pessoa que, por exemplo, quando vê um pastor que prega em inglês, eu posso exercer o meu dom do logos para traduzi-lo, interpretá-lo, né? E o dom de línguas, que alimenta o nosso espírito, que são as línguas que a gente não entende, né? Mas que a gente fala em espírito para alimentar e edificar o nosso espírito. Então hoje eu tenho muito bem estabelecido na minha mente, respeito quem acredita, respeito quem não acredita, mas o que eu tenho hoje na minha mente é que existem essas duas, né? Essas duas possibilidades. Na verdade eu fui assembleando durante muitos anos, né? Mas existia um processo de compreensão que toda língua estranha falada teria que ter uma interpretação. Como que você fala sobre isso aí? Então, de forma pública, no microfone, que tenha, para edificar a igreja, né? Então, você está lá falando em línguas, mas o que a igreja está sendo edificada? Né? Porque o que edifica a igreja é a profecia. Profecia é a palavra revelada de Deus. Né? Mas em espírito, edifica o seu espírito. Então, não precisa de interpretação. Pastor, fala para nós aí qual é o seu texto ou qual é o livro que mais, assim, que você falou assim, esse aqui é meu, eu quero ele para mim, se pudesse, estou pegando o autor aqui. Hebreus 11, não vou lembrar o versículo agora,
é o meu versículo de vida e de ministério. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e, nascendo alguma raiz de amargura, cresça e contamine a muitos. Esse é o meu versículo de ministério e de vida, não é? Principalmente a segunda parte, tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, nascendo uma raiz de amargura e crescendo, né? Contamine a muitos. Então esse é o meu texto, isso foi escrito para mim. Recentemente teve um cara que se revoltou um pouco contra o evangelho e tal, inclusive fazer um personagem muito interessante, Sim. umas críticas até muito interessantes quando ele estava naquele personagem. E aí ele falou dessa questão da graça e tal, e por que Jesus isso, por que aquilo e tal. Não vamos entrar no mérito para não entrar numa confusão X. Nem fazer propaganda. Nem fazer propaganda. Mas me fala um pouquinho sobre a graça de Deus. Só falando da revolta, tudo começa com a revolta contra a igreja, né, cara? Primeiro a revolta contra a igreja e depois a revolta se direciona a Deus. Não tem como. A igreja é o centro mesmo. Se a gente não entende igreja, a gente não vai entender a Deus. Cara, a graça de Deus, graça é favor imerecido, né? Todo mundo já ouviu esse termo, né? Eu aprendi que a graça ela não se entende, ela se vive, né? Então, o que seria um favor imerecido, né? Quando éramos inimigos, ele nos tornou amigos. Favor imerecido, né, de Deus. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Favor imerecido de Deus. Todo favor que recebemos na nossa vida é a graça de Deus se manifestando a nós. Eu passei um período da minha vida pregando muito a respeito da graça de Deus, né? E eu cheguei à conclusão que a graça que eu prego, ela não chega nem perto da graça que eu vivo todos os dias, né? Então há uma profundidade muito maior na graça de Deus do que a gente imagina, e ela está sendo manifestada em todos os momentos, né? Então a graça, simplesmente falando, é o favor imerecido. De forma simples. Sim, sim. A graça de forma manifesta é cada respirar que a gente dá. É a graça de Deus. Uma coisa que às vezes eu não compreendo, né? Até ainda falando do mesmo indivíduo. Cara, porque na igreja eu tô preso, aprisionado, eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Né? A Bíblia mesmo fala, você pode fazer, mas, tipo assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí se você pega para uma prática, né, até tem comentado, a gente fala muito sobre o evangelho aqui, né, 2 cristãos no mesmo ambiente, a gente fala muito sobre isso. E aí, cara, muitas coisas que a Bíblia, ela pondera e condena, é porque na verdade faz mal, irmão. É porque na verdade te mata. Que garantias de vida você tem passando uma noite nas drogas? Que garantias você tem se prostituindo? Que vida você vai ter, né? Viver essa loucura, o crack te consumindo. É isso que você quer mesmo? É essa a proibição da igreja? É uma coisa que eu não consigo de alguma forma compreender, porque não é uma outra briga. Sim. Você vê que o cara estava meio que pontualizando esse tipo de coisa. É muito interessante porque a gente ainda não entendeu que no reino a gente tem mais a usufruir do que a renunciar. Só que infelizmente a gente quer aquilo que a gente precisa renunciar, né? Vou te dar um exemplo. A realidade do reino é a realidade do Éden. O Éden é o jardim de Deus. Homem e Deus, plena comunhão. É o reino, é onde Deus reina, né? Aí o que Deus fala para Adão? Adão, não come de nada. Não, Deus fala, Adão, usufrua do jardim. Coma de tudo. Você só vai precisar renunciar a uma coisa. Só a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, você tem muito a usufruir. Você só tem que renunciar a uma coisa. Adivinha o que o bendito do Adão quis? A única coisa que ele precisava renunciar. Então a gente fala, a gente está preso porque tem que renunciar. Só que na verdade, liberdade de verdade não é dizer sim para tudo. Liberdade é a capacidade de dizer não. Você é livre quando você é capaz de dizer não para algumas coisas. Então o filho pródigo falou assim, cara, eu tô preso na casa do meu pai, eu vou curtir a vida. Só que ele viu que aquela vida lá fora não lhe dava liberdade. Ele estava preso a um destino, que era o quê? Comer o resto dos porcos. Então aquilo que o porco não queria, o filho pródigo comia, né? É o resto do porco que ele comia. E aí aquele menino fala assim, cara, eu vou voltar para casa do meu pai, porque lá eu tinha liberdade. Eu tinha liberdade para abrir a geladeira do meu pai e comer alguma coisa. Eu tinha liberdade. Então
ele volta para casa do pai, e aí quando o pai o abraça, ele entende que ser livre é estar preso nos braços do pai. Então, assim, essa liberdade que a gente acha, não, eu sou livre, posso dizer sim para tudo. Não, liberdade é a sua capacidade de dizer não. Se você sempre fala sim, você está preso ao sim, você está preso ao pecado, você está preso aos seus desejos, você está preso àquilo que você quer fazer. Agora, se você fala não, aí você está livre. E eu não falo isso só espiritualmente falando, não. Eu sempre dou esse exemplo. A disciplina, ela é extremamente necessária para qualquer conquista na vida. E a disciplina é a capacidade de dizer não. O Usain Bolt não passa 4 anos tomando cerveja no bar com os amigos, virando noite na balada, comendo biscoito recheado e um monte de besteira, para chegar lá, correr 9 segundos e ser o homem mais rápido do mundo. Não, ele passa 4 anos fazendo renúncias. Né? Enquanto os amigos estão vivendo a vida, ele está numa dieta regrada, ele está treinando, ele está indo dormir cedo, ele está... Para quê? Para chegar lá e conquistar. E o que a gente tem para conquistar é muito mais valioso do que uma medalha de ouro, né? Que é a coroa da vida. Então, será que não vale a pena essas renúncias em vista da conquista que nós temos? Será que de fato é estar preso ou é estar livre para poder caminhar de fato com aquilo que Deus tem para nós? Na minha concepção, acredito que são prazeres muito inúteis, né? Sim. Inúteis. Sim. Cara, amo estar com a minha família, né? Com a minha esposa, né? Ter a confiança da minha esposa, estar com meu filho. Sim. A curtir para mim é, por exemplo, chegar em janeiro, né? Tirar lá meus 10, 12 dias, estar com a minha família, você vai lá, vai cá. Maravilhoso, né? Você brinca disso, você brinca daquilo. E, sabe, sem uma gota de água, sem uma gota de álcool, com um sorriso pleno, com a vida plena. Para mim, isso é curtir a vida, cara. Agora, que escravidão. Aí, às vezes, é igual, vou citar uma coisa meio que aleatória, mas que tem a ver, né? E às vezes a gente passa num lugar e tal, passa num bar, por exemplo, para comprar um refrigerante. Rapaz, eu queria chegar um dia nesse nível aí e tal, que não sei o que e tal, ter conquistado isso ou aquilo. Eu fico pensando assim, meu Deus, tá aqui nessa prisão que não curte a vida porque tá aqui nesse bar aqui, eu enchendo a cara. Como que ele vai ter a vida que eu tenho? Sim. Isso é impossível. É a questão de eu não faço porque eu não posso. Eu não faço porque eu não preciso. Eu não quero. E é simples. Eu não preciso disso para viver. Então não vou fazer. Sabe? É lícito, mas não me convém. Não vai contribuir em nada para minha vida. Então para que eu vou fazer? Não é que eu não posso, né? Tem um livro de regras que me proíbe. Não, tem um princípio gerado no meu coração que me mostra que eu não preciso disso. É claro que, vou pensar na mente humana, ela, se você não souber controlar ela te vira de cabeça para baixo. Com de cabeça para baixo. A nossa mente... Eu então, que tenho um trabalho com processo criativo, cara, até para dormir é muito difícil, entendeu? Mas, cara, controlar isso aqui da forma mais simplificada, isso é muito bom, tá? Muito bom. Paulo fala, né? Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso pensai. Então Paulo está dizendo, cara, treine sua mente para pensar no que é puro, no que é santo, no que é de boa fama, no que vai trazer benefício, né? Se há algum louvor nisso, pensa nisso. Treine sua mente. Isso aí. Pastor, falando sobre renúncia, dei uma olhada lá no Instagram do senhor, porque eu não conhecia, vim conhecer quando o Kozaka trouxe, né, pra gente. O senhor botou lá que por que eu saí do Instagram? Achei interessante o post, tá? O senhor pode comentar um pouquinho sobre? Cara, foi ano passado, né? Cara, um tempo atrás o senhor falou comigo, pra que você posta no Instagram? Pra viralizar ou pra pregar o evangelho? Você tá preso ao coeficiente ou você está apegado a mim? Foi aí que eu decidi sair do Instagram e purificar as minhas motivações numa rede social, né? Foi então que eu fiquei um período de 9 meses fora das redes sociais. E aí as pessoas perguntavam assim, você tá bem, cara? Quando você sai da rede social, porque você tá mal, né? Cara, não tem nada acontecendo, minha esposa tá grávida do 2º filho, tá maravilhoso, tá tudo bem, vivi coisas maravilhosas, né? Vivi coisas incríveis, conheci pessoas incríveis, poderia ter postado, mas percebi que eu não precisava. Sabe? E Deus foi purificando as minhas motivações até eu voltar. Precisou de 9 meses. Ainda tô melhor que Israel, precisou de 40 anos. Então, assim, foram 9 meses ali. Você vai fazer sua devocional, você tira uma foto e posta. Você vai num monte orar, você tira uma foto e posta. Aí Jesus fala assim, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Tá todo mundo sabendo. Sabe? Hoje parece que é mera propaganda. A gente não tá servindo a Deus mais, a gente tá servindo um algoritmo. Então tudo vira propaganda, né? Eu, assim, de alguma forma, eu trabalho com a rede social e tal.
eu gosto de postar coisas, às vezes, do meu dia a dia, Sim. mas questão da igreja, eu não sou muito de postar muita coisa. Eu acho que é um trem muito ridículo, Sim, cara. eu também posto coisas do meu dia a dia, né? Às vezes eu posto a foto da Bíblia de um texto que me impactou, que eu quero compartilhar. Sim, mas né? não é... É isso. Mas, não gente, tô não fazendo meu devocional. Isso, não é tipo assim, vou mostrar que eu tô no meu secreto. Não tá mais. Você já recebeu sua recompensa. É isso que Jesus fala pros fariseus, né? Você já recebeu sua recompensa. Sua recompensa é o quê? O aplauso das pessoas. É tudo isso que você vai receber. Agora, se você vai pro secreto, amigo, quem te recompensa é o Pai, que te vê em secreto, mas te honra publicamente. O papo está muito bom, mas é um papo de 1 hora, né? 1 hora e pouquinho. Passou rápido. Passou rápido. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, né? É sempre um prazer conversar com o senhor, aprender com o senhor. Senhor, né? Eu acho que eu sou... Fica estranho pra mim, né? Mas é questão de respeito, né? Sim, claro. Eu gostaria de deixar um abraço para toda a igreja, né? Que abraçou o senhor, né? Que Sim. continue, né? Te abraçando. Eu acredito Jesus. que tu és importante aqui para essa comunidade, né? Para Cachoeira de Itapemirim, né? Gostaria que você deixasse um recado aqui para nossa audiência, de repente um recado também para sua igreja, né? Uhum. Fique à vontade, essa câmera aqui é toda sua. Quero deixar um recado muito simples. Jamais tire os olhos da luz. 1 Samuel 3 diz que as visões eram a palavra do Senhor é de muita valia, ou seja, não tinha muito, não é? As profecias estavam sumindo, era a era do juízo, a era mais obscura da história de Israel. Eli, o sacerdote, já estava deitado com os olhos escurecidos, então não havia profecia, não havia visão, não havia liderança capacitada. Mas 1 Samuel 3 diz que a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado, porque havia um menino chamado Samuel, que enquanto a casa de Eli desmoronava, ele crescia. Enquanto Eucana precisava voltar para casa, ele continuava crescendo. Enquanto Ofni e Finéias pervertiam o altar e o templo, ele continuava servindo ao Senhor com fidelidade. Então eu quero dizer, a luz ainda não se apagou. Não importa o contexto obscuro que a gente esteja vivendo, não importa as dificuldades que a gente ainda esteja vivendo, olhe para a luz. Se Cristo ainda vive e reina, é porque ainda há esperança. Não é que a igreja, não é que a nossa vida vai acabar nesse tempo de escuridão. Deus está chamando Samuel. E Samuel representa um tempo profético para Israel. É quando a era dos juízes acaba e a era dos profetas se iniciam. Então Samuel, primeiro, traz de volta a presença de Deus, ele manda buscar a arca. Segundo, ele traz de volta as vitórias para Israel. Enquanto a arca está em Israel, os filisteus tentam atacar, mas Deus dá a vitória para eles. Terceiro, ele traz libertação para Israel do jugo dos filisteus. Então eu quero te dizer, não pare de olhar para a luz. Se Cristo ainda vive, é porque ainda há esperança. Não está tudo perdido, Deus ainda está levantando muitos Samuéis, não sei, na nossa geração. Pastor, muito obrigado, viu? Tamo junto. Foi um Obrigado, Elci. Foi um prazer, gente, estar aqui com vocês. Gente, uma boa noite. E se você ainda não deixou o seu comentário, deixe o seu comentário. Deixa aqui o recadinho pro pastor, né? O pastor depois vai dar uma olhadinha lá, pode responder. Com certeza. Ó, os membros da minha igreja, por favor, comenta bastante aí. Comenta, deixa o seu like, compartilhe bastante aí, para que o nosso canal venha crescer um pouquinho mais e venha, né, ter novas pessoas como o pastor Marcos, assim, né, para trocar essa ideia bacana. E até a próxima semana, gente. Uma boa noite. Valeu! tchau.